Entendendo o conceito de inferno, que ele não trata-se apenas de um local de tormento, mas que ali existe o local onde as pessoas que moram afastadas do Senhor vão para o tormento, mas também existe um lugar para os santos, aqueles que foram justificados, aonde eles estão ali sendo consolados e aguardando ao Senhor. Nós vamos entender que Cristo, quando ele morreu, ele também foi ao mundo dos mortos. Sim, nos 3 dias em que Jesus esteve morto, ele esteve no inferno, ele esteve no Hades, no mundo dos mortos. Embora muitas pessoas, até grandes pregadores, eles afirmem que quando Jesus morreu, ele subiu ao céu, a verdade é que os textos bíblicos eles vão nos mostrar justamente ao contrário, que Jesus esteve por 3 dias no inferno, no centro da terra. Tá? Então eu quero ler aqui alguns textos só para vocês entenderem isso. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ter ali um belo discurso do versículo 22 até o 36, se não me falha a memória, falando sobre a morte e ressurreição de Jesus. Mas eu quero dar destaque apenas para 2 versículos. O versículo 24 e o 27, que vai dizer o seguinte. O versículo 24 ele vai dizer: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo o laço da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Perceberam? Jesus estava no laço da morte, mas Deus, ele o ressuscitou dentre os mortos, rompendo o laço da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Por que era impossível que a morte retivesse a Cristo? Porque o poder da morte é o pecado e Cristo não tinha pecados. A morte não podia reter a Jesus. Porém, o versículo 27 ele vai dar uma pista para nós entendermos de onde Jesus esteve durante os 3 dias em que esteve morto. O versículo 27 vai dizer assim, ó: pois não deixará a minha alma no inferno, no Hades, no Sheol, tá? Nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. O que o autor está dizendo é que Deus não permitiria que o seu ungido permanecesse no inferno. Sim, Jesus esteve no inferno durante o período da sua morte, os 3 dias em que esteve morto. Essa questão de que Jesus esteve 3 dias no inferno durante o período em que ele esteve morto vai ser confirmada pelas próprias palavras de Jesus. Jesus, em Mateus 12:38, quando era questionado e lhe pediam um sinal, Jesus vai dizer o seguinte, ó: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, né, no ventre do peixe, essa é a tradução mais correta, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Tá? Para quem diz que Jesus esteve no céu nos 3 dias que ele esteve morto, tá? Esse contexto não é bíblico. Pelo contrário, ele esteve no seio da terra. E nós vamos entender que o seio da terra fala de inferno, regiões inferiores, mundo dos mortos. Mas para a gente entender melhor e a gente confirmar esse entendimento, Jesus citou o profeta Jonas. A gente só precisa voltar ao livro de Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 17, começa a narrar esse fato que Jesus citou, o sinal de Jonas. Jonas 1,17 vai dizer: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas, no ventre do peixe. Porém, olha o que continua sendo relatado no capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, da entranha dos peixes do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu no ventre do inferno. Tá? No ventre do inferno eu gritei. Essa palavra inferno é Sheol.
fala do mundo dos mortos, tá? Do mundo dos mortos. Então nós vamos perceber justamente essas questões sendo abordadas. É isso que Jesus estava dizendo, tá? Para essa geração má e adúltera, que o único sinal que ele daria era o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, Jesus estaria 3 dias no seio da terra, nas regiões inferiores, no inferno, no Sheol, no Hades, no mundo dos mortos. Mas ao terceiro dia ele voltaria ao mundo dos vivos. Esse era o sinal. Então, para quem entende que Jesus esteve no céu durante o período que ele morreu, próprio Jesus, os próprios textos bíblicos vão mostrar para nós que ele esteve no inferno. E isso vai ficar claro porque o próprio Jesus, ao ressuscitar, quando ele se encontra com Maria Madalena, olha as palavras que Jesus vai dizer para ela. Jesus vai dizer assim, ó, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Perceberam? Jesus está dizendo, ó, mulher, eu sei que tu tá feliz, tá me vendo, eu sei que tu gostaria de me abraçar. Ele disse, mas não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Jesus ainda não havia ido aos céus. Então, irmãos, essa ideia de que Jesus esteve no céu não é uma ideia bíblica. Eu sei que muitas pessoas vão abordar isso porque Jesus, ao expirar na cruz, ele disse, Pai, eu te entrego o meu espírito. Mas a verdade é que quando a gente olha para esse entendimento de que Jesus estava entregando seu espírito, não quer dizer que ele estava subindo aos céus. Poderia ser simplesmente que ele estava se entregando para que, assim como com Lázaro, anjos vieram e o levaram para o mundo dos mortos, para aquele local de consolo, Jesus estava entregando o seu espírito para ser levado por meio de anjos para o mundo dos mortos, para esse local de consolo. Então, isso vai ficar claro para nós. Jesus não foi ao céu durante o período em que ele esteve morto durante os 3 dias. Pelo contrário, ele mesmo deixa claro que durante os 3 dias ele permaneceu no mundo dos mortos. Então, nós vamos começar a perceber que o mundo dos mortos ele sempre foi entendido como sendo um local no seio da terra, nas regiões inferiores, aonde estão as pessoas que morreram afastadas de Deus em tormento, mas também onde estão os mortos que morreram no Senhor debaixo da velha aliança ou da nova aliança. Sim, da nova aliança. Muitas pessoas vão dizer, poxa, mas Tiago, na velha aliança as pessoas estavam no seio de Abraão, mas na nova, Cristo, ao descer ao inferno, levou elas para o céu. Mas isso não tem um contexto bíblico. E eu quero mostrar para vocês. A maioria das pessoas que afirmam que quando Cristo desceu ao inferno, ele pegou as pessoas os salvos, por assim dizer, e levou ao céu, baseiam esse entendimento em Efésios capítulo 4, quando Paulo vai falar daquele que desceu às regiões inferiores, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Chamou-nos para apóstolos, pastores, mestres, profetas e assim por diante. Dons ministeriais. Efésios 4:8 vai dizer para nós o seguinte: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu? Senão que ele também havia descido até as regiões inferiores. Olha aqui o inferno, o mundo dos mortos, o Hades, o Sheol, tá? Regiões inferiores, o seio da terra. Ele está dizendo, então, o que quer dizer que ele subiu, senão que ele havia também descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então muita gente vai pegar esse texto e vai dizer que a expressão levou cativo o cativeiro quer dizer que levou as pessoas que estavam presas no inferno. Aqueles que estavam na ala do seio de Abraão, no local de consolo. Mas será que é isso realmente que o texto quer dizer? Então, vamos ver. Sempre que nós encontramos expressões como esta, por isso diz, quem é que diz? Quem é que disse essas palavras originalmente? A gente tem que procurar quem disse elas. Geralmente está nos profetas, ou nos salmos, ou na lei.
Em algum lugar está, em algum lugar foi dito. E esse texto em questão está lá no Salmo 68, versículo 18, que diz assim, ó: Subistes às alturas, levastes cativo o cativeiro e recebestes homens por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse no meio deles. Tá? Então está dizendo, ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Mas o que realmente significa isso? A gente vai perceber nos próximos versículos. Olha só o que diz o texto. Versículo 19. Bendito seja o Senhor que de dia a dia leva o nosso fardo. O Deus da nossa salvação. O nosso Deus é um Deus libertador. Olha a palavra aqui, ó. É um Deus libertador. Com Deus, o nosso Senhor, está o escaparmos da morte. Então, levar cativo o cativeiro está ligado a esse Deus libertador e com ele está o escaparmos da morte. Quando é que as pessoas vão escapar da morte? Na ressurreição dos mortos. Então, quando o texto diz que ele levou cativo o cativeiro, não está dizendo que ele pegou as pessoas que estavam no seio de Abraão e levou para o céu. Não é isso. Quando o texto diz que ele levou cativo o cativeiro, está dizendo que Cristo, ele levou consigo o poder da morte. A morte já não tem mais poder. E é por isso que nós vamos entender que com ele está o poder para escaparmos da morte. E quando Cristo ressuscitou, ele disse que ele era a primícia dos que dormem. Quando ele voltar, nós ressuscitaremos com ele. O poder para escaparmos da morte, do mundo dos mortos. Mas isso só vai se cumprir na ressurreição do último dia. Tá? Então não significa que as pessoas foram levadas ao céu. Até porque existem textos dizendo que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. E como é que a gente pode entender que realmente essa expressão levar cativo o cativeiro não fala de levar pessoas do mundo dos mortos para o céu, mas fala de ter o poder e autoridade sobre o mundo dos mortos? Porque o próprio Jesus vai dizer isso ao aparecer para João no livro de Apocalipse. Olha só o que diz lá. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto. É João. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Ele diz, eu estive morto, ou seja, ele esteve no mundo dos mortos durante 3 dias. Ele diz, eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho a chave. Olha essa expressão linda. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus estava dizendo, eu tenho a chave da morte e do mundo dos mortos. Tá? E lembrando que chave não fala de uma chave física, mas fala do poder, da autoridade. Jesus tem a autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos, sobre o inferno. Então, quando diz que Jesus levou cativo o cativeiro, não está dizendo que ele pegou as pessoas que estavam no mundo dos mortos e levou ao céu. Está dizendo que ele agora tem a chave da morte e do inferno, tem o poder e a autoridade sobre o mundo dos mortos. E essa ideia vai ficar até mais clara quando a gente lê a carta de Hebreus. Olha só o que diz a parte B de Hebreus 2, versículo 13. Para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Sabe o que Hebreus estava dizendo? Que até então o detentor da chave da morte e do inferno era o diabo. Mas Cristo, por meio da sua morte, ele derrotou aquele que era o detentor do poder da morte. E hoje, Cristo é aquele que tem a chave da morte e do inferno. Ele é quem tem autoridade e poder sobre o mundo dos mortos.